mais uma vez aqui nesse cantinho de amor, de paz, de luz, nos fortalecendo dia após dia. Hoje, pedimos a todos que prestem bastante atenção quanto aos cuidados especiais, né, de proteção contra a Covid, contra a gripe, e pedimos a ajuda de todos quanto à participação com a responsabilidade desse momento. Nosso Cantinho da Saudade de hoje vai para nossos queridos Itamara, seu Itamar, né? Então hoje de manhã, pelas 8 horas da manhã, tivemos a mocidade com a irmã Beatriz. Nosso tema hoje foi suicídio na vida da visão espírita, com a Divelena, Itamara e a Olívia. 11 horas a turminha da limpeza, fazendo e cuidando bem do nosso cantinho. Agora, Marina, Jesus na casa de Zaqueu, um excelente estudo. Conversando com o Miguel, daqui a pouquinho, com a Fátima. O romance de Alfredo, também um excelente estudo. Terça-feira, dia 28, conversando com o Miguel, nós teremos a nossa queridona Ariete. Ela nos dando o estudo dos livros dos mensageiros. A apresentação do livro. Itamara, por favor, você pode ler a nossa página de abertura? Posso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso, treinamos, agora vamos dar aquele boa tarde super especial. Boa tarde! Boa tarde! Agora sim. Adorei os nomes que estão sendo lembrados ali. Por um acaso do meu pai, da minha mãe e meu. Eu sou muito discreta, já devo perceber. Vamos lá. Vigia teus pensamentos. Grande parte dos casos de obsessão espiritual se estabelece a partir do baixo padrão vibratório da criatura encarnada. Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são estados psicológicos que dão às entidades perseguidoras o sinal para avançarem. Tais espíritos espreitam sua vítima à espera do melhor momento para agirem. Sempre que tais pensamentos te chegarem à mente, busca refúgio na prece. Eleva-te a Deus a fim de que os canais da sintonia que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos com a força do bem, que pode brotar dentro de ti mesmo. Vigia teus pensamentos, ora ao Pai, dedica-te ao bem. Assim agindo, estarás te colocando a salvo das investidas inferiores e te aproximando das esferas elevadas, cujos eflúvios te garantirão a paz interior. Graças a Deus. Graças a Deus, Itamar. Obrigado. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Miguel, a Jesus. E com muita gratidão que estamos aqui hoje, nessa tarde, onde iremos buscar mais uma vez o entendimento dessa doutrina que tanto amamos. Com certeza será um dia bastante especial para todos nós. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Miguel. Ao Bati, por essa comunidade de Cajueiro, que tanto nos acolhe com carinho, com amor. Fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Maria, por favor. Boa tarde. Quanto tempo, né? Que bom. Eu confesso que quando eu
li a primeira vez, eu fiquei assim, tá. É isso? Ele subiu, depois não entendi bem, achei muito simples. Eu falei, mas qual é o propósito? O que quer dizer, sabe? Tentei entender. Confesso que pela minha ignorância eu fiquei, não estou entendendo o que está acontecendo. E aí comecei a pesquisar e entender o contexto da história, principalmente do momento em que Jesus estava, né? No momento, quem era Zaqueu para aquela população, quem eram aquelas pessoas e o que de fato estava sendo passado, né? Então eu vou ler primeiro para vocês e depois eu vou explicar o que é que... Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver por quanto ele tinha de passar por ali. Chegando nesse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e vendo-lhe disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, enquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. E aí, quando a gente lê isso, a gente primeiro pensa que Jesus estava caminhando, né? Chegou em Jericó e estava passeando, né? Imagino que estava aquele tumulto, né? Aquelas pessoas sempre rodeando Jesus, todo mundo querendo um pouco daquela energia, querendo sentir todas aquelas vibrações. E Zaqueu, sabendo que Jesus a qualquer momento passaria por ali, se posicionou num lugar melhor, onde ele teria que passar, subiu até a árvore para que ele pudesse ver Jesus. Por quê? Porque Jesus já estava com uma fama, todo mundo queria conhecer Jesus, todo mundo já tinha escutado alguma coisa sobre Jesus, e ele disse assim, bom, deixa eu ver quem é aquela pessoa. Ele sobe na árvore, avista Jesus, dado que Jesus, quando passa próximo a essa árvore, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, olha, se prepara, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E Zaqueu, por sua vez, rápido, imagina Jesus falando que vai jantar na sua casa hoje, você, bom, vou me preparar, desceu correndo e foi preparar o jantar, e foi preparar a hospedagem, né, para que Jesus fosse lá. Chegando até lá, eu imagino que Zaqueu, de frente àquela imagem, né, aquele ser de luz, ele tocou o coração dele e pensou assim: olha, Jesus, olha, eu vou dividir, vou dar tudo que é meu, vou dar metade de tudo que é meu, e se eu fiz mal para alguém, eu vou dar 4 vezes de volta o que eu tirei dessa pessoa. A primeira coisa que a gente tem que... Não, e aí Jesus fala para ele: olha, então, dado a sua posição, né, dado o seu coração está aberto, então você foi salvo. E aí a minha proposta é que a gente entenda o contexto todo da história, para que a gente perceba primeiro quem é Zaqueu, né? Quem é Zaqueu nisso tudo. Aí eu primeiro vou, num outro momento do Evangelho, onde eles explicam quem era esse cobrador, né, que Zaqueu era. Os judeus, pois, abominavam o imposto, e como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que voltavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções,
eram desprezadas, assim como os que elas mantinham relações, a quais se viam atingidos pelas mesmas reprovações. E aí, eu fiz muita referência aos políticos de hoje em dia, né? A gente olha político e já fala, já tem aquele, né, aquela aversão. E assim era a população daquela época. Olhava para aqueles cobradores e falava assim, olha, eu dou tanto, pago tanto de impostos e recebo tão pouco, tenho tão poucos benefícios, até porque as pessoas eram muito pobres, não tinham estrutura, e achava assim, bom, os humanos me levam tudo que eu produzo, né? Eles levam todas as minhas riquezas e não me trazem nenhum benefício. E olhavam naquelas pessoas como pessoas que não importavam quem eles já eram olhados de mau grado. E por isso, quando Jesus fala para Zaqueu que vai até a casa dele, todo mundo em volta não entende, fala assim, mas por que Jesus quer ir na casa dele, gente? Eu estou aqui, disponível do lado de Jesus, já deixei o meu franguinho ali no forno para Jesus ir lá comer comigo e Jesus quer ir na casa dele. Pelo amor de Deus, como assim? Como assim? Não vai. Na casa de um cobrador, de uma pessoa tão má. E aí, eu separei outros pontos onde a gente procura saber quem era Zaqueu. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre Zaqueu é que ele era um homem pequeno. Ele tinha em média 1,50 m, uma marina, assim. Ele era muito respeitado por toda a população, até pela autoridade que ele exercia ali naquela região, mas não era querido por ninguém. Ele era muito rico, chefe dos publicanos, ou seja, os publicanos eram as pessoas que iam lá cobrar de fato a população. Ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era uma pessoa de realmente muito poder e muito rico, porque imagina, ele que recolhia todo o dinheiro das pessoas daquela área. Ele cobrava os impostos, né, que iam para Roma. Ele ganhava uma porcentagem acima do que era arrecadado. E aí eu fiquei imaginando como se fosse, naquela região, como se fosse um prefeito. Imagina o prefeito da cidade do Rio de Janeiro subir até uma árvore para falar com alguém que era visto de alguma forma com respeito, com a autoridade talvez, mas com muito mais respeito, com muito mais admiração. Jesus trazia aquilo, né? Ele trazia respeito, trazia admiração. E aquela pessoa cheia de poder, cheia de pompa, em vez de usar todos os seus seguranças para que chegasse até Jesus, para que abrisse o caminho no meio da população, para ele chegar até Jesus, não. Ele sobe numa árvore para ele enxergar Jesus. E eu acho que ali é a primeira demonstração de que Zaqueu tinha um coração bom, apesar da posição dele dentro da estrutura, a estrutura financeira, governamental daquela região. Ele tinha um coração bom, porque se fosse outra pessoa, de repente falasse assim, olha, saiam todos aqui da minha frente que eu vou ver quem é Jesus. E não, ele foi até em cima da árvore. Ele foi em cima da figueira, né? E aí, a primeira questão que eu quero levantar para vocês é que, pra gente, primeiro, Zaqueu já tinha escutado falar sobre Jesus. Zaqueu já tinha escutado, já tinha ouvido a fama de Jesus. E se ele se colocou em cima de uma árvore para que ele pudesse se aproximar daquele ser de luz, ele, de fato, não estava tão feliz com a posição dele. Ele queria alguma mudança na vida dele. Ele entendia que Jesus, ele era alguém especial, entendia que através de Jesus ele poderia ter uma mudança. Quando a gente quer uma mudança, a gente nunca quer mudar de uma coisa que a gente está confortável. A gente nunca quer mudar de uma coisa que nos está nos deixando plenamente felizes. Então, se Zaqueu estava procurando se aproximar de Jesus, ver Jesus, é porque ele estava incomodado com alguma coisa que acontecia na vida dele. Apesar do que ele tinha exterior, riqueza, poder, ele era infeliz. É isso. Zaqueu, ele não era plenamente feliz, ele não se sentia completo, mesmo ele sendo o homem mais rico da região.
olhava para a vida dele e ele entendia que faltava alguma coisa, né? Porque ninguém gostava dele. Ninguém gostava de Zaqueu. É isso, né? Todo mundo respeitava Zaqueu, mas ninguém queria saber de Zaqueu. Todo mundo queria a distância de Zaqueu, ninguém olhava para Zaqueu com bons olhos. Todo mundo tinha aversão. Eu imagino que deve ser uma vida muito difícil, onde você tem poder, onde você tem dinheiro, mas você não tem como dividir aqueles bens com ninguém à sua volta, né? Que vida material, que vida infeliz é aquela onde você chega no fim do dia e você não tem com quem dividir aquele carinho, né? Aquela felicidade, aquela fartura. E aí uma coisa interessante, tem uma passagem onde fala que Zaqueu, ele se sentiu magnetizado pela indefinível simpatia, por aquela áurea, né, que Jesus tinha. Jesus, ele sentiu uma necessidade tão grande de Jesus que ele subiu até uma árvore e não se importou com a imagem dele que muitos viam. Ele assim, sabe, ele sentiu algo no fundo do coração dele. E aí tem uma passagem onde se fala, deixa eu só diminuir. No Evangelho 16:7, eles falam assim, ó: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-lo produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. E aí, eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio o Evangelho, eu sempre me pergunto assim, né? Eu sempre tento trazer para a realidade do dia a dia. E eu sempre tinha aquela... E eu lembro muito desse pensamento quando a gente estava na evangelização, e aí mostrava aquelas passagens de Jesus, e eu ficava assim, no fundinho da minha cabeça, eu pensava assim, isso também é fácil, né? Naquela época não tinha nada, a vida era tão simples, né? Mas aí, né, essa passagem foi muito importante para mim, porque eu fiquei pensando sobre, de fato, a função do dinheiro, né, na nossa vida. Por que a gente sempre olha as pessoas ricas como pessoas ruins? E aí, quando a gente fala de pessoas ricas, a gente fala de pessoas milionárias, bilionárias, pessoas muito distantes da gente. Por que a gente pensa sempre essas pessoas como ruins? E por que a gente sempre olha o dinheiro como se fosse uma coisa ruim? Na verdade, não é o dinheiro que é ruim. É a forma que a gente utiliza ele. O mau uso. O mau uso. O mau uso dele que é ruim. E é justamente isso. Se o dinheiro fosse ruim, se a riqueza fosse ruim, somente ruim, Deus não tinha posto ele, a riqueza, o dinheiro, né, os bens, no mundo. O que é ruim é a forma como a gente utiliza ele. É esse poder, né, essa ganância, que a gente olha para o dinheiro achando que o dinheiro é significado de poder, de felicidade. Quero mais. As pessoas sempre querem mais, as pessoas sempre somam e as pessoas sempre acham que dinheiro é uma fonte inesgotável de felicidade. E as pessoas querem tanto acumular dinheiro. E para quê? Qual seria a melhor forma de utilização desse dinheiro, desse bem? E Zaqueu, no momento que ele encontra Jesus, que Jesus acorda ele, né? Porque isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Zaqueu não era uma pessoa ruim, como todos pensavam. Zaqueu, no seu coração, ele tinha a bondade, ele entendia que a vida que ele levava não era boa. Quando a gente tem a consciência de que a nossa vida não está no caminho certo, já é meio caminho andado.
Ele encontrou Jesus e Jesus conseguiu falar assim, epa, puxar ele assim, ó, eu tô vendo que esse coração aqui tá com uma aberturinha pra mim, deixa eu puxar ele aqui pra ele levar no meu caminho. Então, Zaqueu, sem que Jesus falasse pra ele que era aquilo que ele queria. Jesus em nenhum momento chegou pra ele e falou assim, Zaqueu, eu quero que você dê uma parte do seu dinheiro, eu quero para as pessoas mais pobres. Não, ele nunca falou isso. Zaqueu entendeu. Zaqueu, quando ele encontrou Jesus e ele sentiu aquela energia de Jesus e aquele amor de Jesus, ele falou assim, é isso. Era isso que estava me faltando e eu não fazia ideia. Era isso que estava me incomodando e eu não fazia ideia. Essa ganância, essa vontade de ter dinheiro e ter dinheiro por ter dinheiro. Sem eu poder dividir com os meus amigos, sem eu poder ver a minha comunidade, as pessoas ao meu redor felizes. Só tendo cada vez mais bens. Né? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe diz, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Uma coisa que eu acho interessante a gente conversar sobre essa forma que Zaqueu tinha de receber dinheiro, essa forma que Zaqueu tinha de receber dinheiro, é que, na verdade, Roma não pedia um valor de cada morador da região. Roma pedia um valor único. Como Zaqueu ia conseguir este dinheiro, era de responsabilidade de Zaqueu. Quanto Zaqueu ia cobrar de cada morador, era de responsabilidade de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu tinha liberdade de falar, Dona Ariete, eu vou te cobrar R$50, seu Zé, eu vou te cobrar R$100, a partir da cabeça dele. Se ele tinha que dar R$20 no final do mês para Roma, ou 200, não importava, era ele quem decidia. Então, aí tá, porque as pessoas podem pensar assim, mas Zaqueu só era um funcionário de Roma, ele só levava o dinheiro até Roma. Não. Ele tinha a opção o poder de escolher quanto ele ia tirar de cada uma das pessoas. Então, aí tá a fonte real de dinheiro do Zaqueu, né? Ele tinha essa opção, que ele continuasse dando o valor que Roma, que o período, né, que a instituição, que a organização da época cobrava. Mas será que ele precisava pedir tanto quanto ele estava pedindo? Será que ele não estava pensando muito nele? A ganância que você falou no início. É, a ganância. Quanto Zaqueu não estava sendo ganancioso, né? E aí tem uma passagem de Manuel que ele fala, Senhor, é verdade que é Zaqueu conversando com Jesus. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, que foi o que incomodava ele. Mas, desde muitos anos, isso é uma conversa que ele tem refletindo. Desde muitos anos vem procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e cultivo permanente da terra, até de Jerusalém. Muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos um indispensável recurso à vida. Os servos da minha casa nunca me encontravam sem sincera disposição de servir. Ou seja, Zaqueu, ele tinha a ganância dele, mas ele de alguma forma, ele ajudava as pessoas próximas a ele. Então Zaqueu não era um caso perdido. Não. Zaqueu não era um caso perdido. Zaqueu era alguém que estava ali tentando, mesmo talvez, eu fiquei muito pensando em Zaqueu, assim, talvez Zaqueu tivesse até vergonha de falar assim, olha gente, vamos diminuir. No momento que Zaqueu teve essa consciência, talvez ele tivesse até vergonha. Mas Zaqueu entendia que naquela estrutura, as pessoas mais próximas dele, ele poderia ser um facilitador. O que acontece quando Jesus encontra Zaqueu e vai até a sua casa é que ele entende que assim, por que eu vou limitar a minha bondade só a um pequeno círculo? Porque eu não posso fazer mais na vida de todo mundo, dado que Jesus fez tanto por mim. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu.
Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Isso daqui me tocou de tal forma. Eu tô morando no centro da cidade. E no centro da cidade tem muito dependente químico. E aí eu desço do metrô, desço do ônibus, e as pessoas pedem. E quantas vezes a gente não dá dinheiro para aquelas pessoas com o único intuito de se livrar delas? Assim, gente, tá errado, né? Às vezes a pessoa quer uma conversa, quer um abrigo, quer realmente uma comida. E a gente faz assim, toma, e vai embora. E aí a gente fala, os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Os segundos ligam suas existências às vidas numerosas, fazendo de seus servos e seus auxiliares de esforços a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus, que são seus mordomos fiéis à face do mundo. É o que você faz com o seu dinheiro. Você ter uma equipe de 20 pessoas serem seus funcionários, mas eles serem uma verdadeira família. É você empenhar o seu dinheiro de uma forma justa sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor. E você entender que o seu dinheiro não deve ser um bem apenas para você, não deve ser usado em seu benefício próprio, e sim em benefício da população, de todas as pessoas que estão ao redor. Eu acho que isso tem muito a ver com a caridade, né? A caridade da forma real. Não a caridade de você dar um dinheiro e acabou, não é isso. De todos os que repartirem seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram sua possibilidade aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorreduras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. A gente pegar as nossas riquezas, servir a Deus com as riquezas que nos foram confiadas. E a gente dá o verdadeiro valor à riqueza que Deus nos deu, né? Obrigada. Marina, o Zaqueu tinha uma situação. Ele tinha muito pouca gente que gostava dele. E tinha milhões de pessoas que detestavam. Exatamente por isso. Ele ia te cobrar, ele estipulava o valor. Então ele passou a ter o ódio daquela pessoa. As pessoas tinham raiva do que ele fazia. Aí no final ele refletiu. Tenho isso tudo aqui, tirei de alguém que está precisando. Aí ele sente a necessidade de buscar lá fora alguma coisa. Aí ele tinha dentro dele, por isso que Jesus foi essa vez. Ele tinha. Aí no final ele foi buscar em Jesus a felicidade que ele não tinha lá fora. Que o dinheiro não conseguiu dar pra ele. Marina, obrigado, querido.